Vamos lá, nesse vídeo eu vou te contar tudo, absolutamente tudo que você precisa saber sobre o SAP de um jeito mais natural e fácil possível, sem usar números, gráficos, nada disso. Vou te contar de um jeito que você não viu em lugar nenhum, olho no olho, tete a tete, como se fosse um papo de bar. Em uma frase, o que é o SAP? Bom, SAP é uma empresa alemã que produz algumas opções, algumas soluções de sistemas para gestão empresarial, para controlar todas as áreas de uma empresa. Compras, vendas, marketing, finanças, controladoria, planejamento de produção, enfim, todas as áreas de uma empresa. Então a SAP, que é uma empresa, produz pelo menos dois sistemas aí, os mais conhecidos, o S/4HANA e o SAP Business One. Pode ser que você vá trabalhar na própria SAP, ou num parceiro, ou num cliente que utiliza o sistema da SAP, mas não importa, com certeza você vai receber uma bolada, porque essas empresas costumam pagar salários bem altos para quem trabalha, para quem configura os sistemas da SAP. Uma coisa muito importante que você tem que saber é qual a diferença entre um ERP e um CRM. O SAP, costumamente, ele é um ERP, mas ele também tem soluções de CRM. E qual que é a diferença desses dois? O ERP é Enterprise Resource Planning, que é o planejamento das operações do dia a dia ali de uma empresa. E o CRM é Customer Resource Management, que é basicamente um sistema focado no atendimento a clientes, no pós-venda. Um exemplo de CRM bem conhecido é o Salesforce, mas a SAP também tem uma solução de CRM que se chama Hybris. Então de ERP nós temos basicamente duas opções aí, o S/4HANA e o Business One. E qual que é a diferença desses dois? O S/4HANA é usado para empresas gigantes aí, multinacionais, e o Business One para empresas num porte mais médio. Claro, tem uma variação para baixo e para cima, porque tem empresa pequena que também usa o Business One e tem empresa grande que também usa para complementar, às vezes até complementar o S/4HANA. Então, o Business One acaba entre vários tipos de mercado, entre vários tipos de tamanhos de empresa. Agora, o S/4HANA geralmente é para empresas grandes e multinacionais. Qual que é melhor? Não sei, depende. O que você prefere? Porque o Business One, você precisa conhecer todos os processos de uma empresa, você vai configurar todos eles. E o S4, geralmente você vai trabalhar com uma, duas, no máximo 3 áreas de negócio, porque é um sistema muito maior, muito mais complexo de usar, então é muito difícil você se especializar em muitas áreas aí, então você precisa escolher. Se você quer ser especialista em uma área, trabalhar somente com finanças, eu sugiro que você vá para o S/4HANA. Agora, se você quer conhecer um pouco de todas as áreas de uma empresa, aí, um pouquinho de tudo, e configurar o sistema inteiro, o Business One é uma boa pedida para você. O S/4HANA tem uma coisa muito legal, que ele pode ser adaptável para tipos de indústria. Então imagina assim, você vai numa loja de carros, comprar o seu carro mesmo. Você tem algumas opções, não tem? Você pode comprar um conversível, você pode comprar um furgão, você pode comprar uma caminhonete, você tem suas opções. Na compra do SAP também tem uma coisa bem parecida, só que não são carros, são tipos de indústria. Então, por exemplo, você vai ter um SAP especializado em agronegócio, especializado em petróleo, especializado em aviação, fashion, enfim, vários segmentos de indústrias e o sistema ele consegue se adaptar. O S/4HANA. O Business One eu acredito que ele não tem essa capacidade porque são empresas um pouco menores aí. Agora imagina que você foi numa loja de carros, comprou um carro, e você escolheu um furgão porque você quer transformar numa barraquinha de cachorro-quente. E você quer que esse furgão seja roxo, pintado de bolinhas brancas ali. É lógico, a fábrica não vai ter esse modelo para você, você precisa customizá-lo. E quem vai fazer isso são os consultores técnicos e funcionais que vão fazer essa customização para você, como se fosse aquele programa de televisão overhauling. Aliás, vamos usar esse exemplo do overhauling. Você lembra como é que funcionava? A esposa ia lá, escrevia uma cartinha para o programa buscava o carro do marido, e aí a esposa ia dando alguns pitacos ali de como que o marido provavelmente ia gostar do carro. Então ia para uma série de especialistas, para os mecânicos, eles faziam as customizações e aí tinha uma data de entrega combinada. E nessa data, até então o marido não estava sabendo de nada, quando chegava o momento de entregar o carro, o marido ia lá, descobriam o carro e aí ele podia ver lá o trabalho final, e aí às vezes ele gostava, às vezes não gostava, mas ele não participava do processo de desenvolvimento, ele era o cliente final ali, ele só pegava depois de pronto. Só que num projeto SAP, as esposas são os usuários chaves, são aquelas pessoas que já trabalham na empresa há muitos anos, já conhecem todo tipo de negócio, então são essas pessoas as escolhidas para dar os palpites
de como uma nova funcionalidade ou um novo projeto precisa funcionar para atender depois todos os outros que vão utilizar o sistema também. Vamos lá, eu vou te dar um exemplo prático. Imagina que tem um relatório de vendas que os key users, junto com os usuários finais ali que também utilizam esse relatório, perceberam que faltam duas colunas, duas novas informações. Então, os key users pegam essa demanda e passa para os consultores que vão ali desenvolver tanto os funcionais quanto os técnicos. E aí, essas colunas, essa novidade no relatório é criada, e aí ela é criada num ambiente que a gente chama de desenvolvimento. E aí, quando está validado pelos técnicos, pelos consultores, esse desenvolvimento vai por meio de um transporte, como se fosse uma caixinha mesmo, e ele vai para o outro ambiente, que é o ambiente de qualidade, que é o ambiente de testes. E é ali que os key users vão olhar para ver se ficou do jeito que ele pediu. E aí, se ele validar, se ele gostar, essa customização é colocada de novo numa caixinha e aí é entregue para o ambiente produtivo, que é onde de fato a empresa trabalha, todos os processos da empresa acontecem ali. Então eu tenho o produtivo, tenho um ambiente de qualidade que é para testes e eu tenho um ambiente de desenvolvimento. Todos eles são bem parecidos, só que faltam algumas informações não estão atualizadas, mas é o produtivo que a empresa utiliza para fazer as operações do dia a dia e é ali que está valendo. No sistema SAP, você também pode dar manutenção, você também pode pôr a mão ali e mudar algumas coisas. Só que tem algumas regras para isso. Tem regras da própria SAP, que é a fabricante do sistema, e tem regras da empresa que você está trabalhando. Então não é assim bagunçado. Mas eu vou te dar uma dica para você saber se você pode ou não mexer em um determinado objeto. Geralmente, se o objeto começa com a letra Z ou começa com a letra Y, você pode mexer. Agora, se não começa, é melhor não pôr a mão, porque isso pode causar problemas. Para fechar, eu vou te dar um hack, uma dica que pode mudar o futuro da sua carreira e é uma coisa muito simples. Tá preparado? Tá preparado? Ah, mas peraí, eu nem me apresentei. Eu sou o Paulo Brito, eu já trabalho com SAP desde 2006 e eu já passei por todo tipo de área de negócio aí, vários tipos de indústria, tanto como consultor funcional quanto consultor técnico. Vamos para o hack, vamos para a dica. Se você está usando o SAP em português ou outro idioma, muda para o inglês. Na tela de login, você tem a opção ali de colocar um EN no idioma inglês. Então você vai fazer o login no sistema em inglês. Isso te ajuda porque qualquer mensagem de erro vai aparecer em inglês e é muito mais fácil para você encontrar uma documentação no fórum, no próprio site da SAP, no Google, enfim. Toda a documentação na internet está em inglês, então não vale a pena você logar em português ou outro idioma, porque vai te faltar informação, você não vai conseguir achar a solução tão rápido. Então vai se acostumando, muda para o inglês, vai demorar um tempinho aí para você se habituar, mas eu tenho certeza que logo você pega o jeito. Vamos deixar o RP em português para o pessoal do TOTOS. Agora a gente do SAP, vamos usar inglês, né, galera?